Espiritualidade não é coisa externa. Espiritualidade começa no interno. Você pode bancar o espiritualzão, bancar o crentão, mas a espiritualidade verdadeira brota do fundo. Deixa eu dar um exemplo. A gente faz uma campanha na igreja para levantar uma oferta para uma pessoa necessitada. Até a Josi estava orando por esse caso, esse rapaz que está precisando do dinheiro, né? Para fazer sua cirurgia, lá o exame, né? Então a gente faz uma campanha, aí você vai lá dar oferta. Mas isso não é necessariamente uma espiritualidade. Pode ser uma pressão que se fez. Mas quando você, sem ninguém pedir, você está atento às necessidades da pessoa e ajuda, isso tem a ver com espiritualidade, né? Então isso aí é muito interessante. Eu estava ouvindo de uma pessoa, eu não sei se é no Brasil, eu já não estou me lembrando do fato, mas ele não deixou a sua região por causa... Ah, sim, foi lá onde Israel atacou agora, o Líbano. Todo mundo se afastou de lá, mas ele não se afastou para poder recolher os cães e os gatos que ficaram abandonados e dar alimento para eles. Veja, uma pessoa que tem um tipo de preocupação assim, isso tem a ver com espiritualidade. Irmãos, entendem? É algo que vem lá do coração da pessoa. E aí a gente falou do primeiro modelo de espiritualidade, que é a espiritualidade do espetáculo, que nada mais é, assim, é uma espiritualidade que é muito comum hoje. A espiritualidade do show, a espiritualidade do bacana, luz, cantor fazendo efeitos especiais. Existe muito isso, a gente está precisando muito disso. Às vezes o culto vira um show, vira um espetáculo. E a gente se esquece que o espectador do culto é Deus, não somos nós. Nós não somos aqui, ninguém está aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para agradar a Deus. E lembra que a gente agrada a Deus com os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Deus sabe quando a gente está mentindo, quando a gente está sendo cínico. Deus sabe quando a gente está enganando. Não adianta eu enganar a Deus. Eu dependo da palavra das pessoas, do gesto das pessoas. Mas Deus vê o coração. O homem olha o exterior. Deus vê o nosso coração. Ele sabe o que você está fazendo aqui agora. O que você está pensando. Esse é o tipo de espetáculo. Depende de algo exterior. Vamos animar o povo. Então, existe muita gente que dirige louvor. Eu nem gosto muito dessa expressão, o louvor. Porque louvor é tudo. Louvor não é só cantar. Louvor tem a ver com tudo. Então, o cântico é uma forma de louvar a Deus. E nem todo cântico é de louvor. Porque às vezes existe um cântico de confissão. Existe um cântico de pedido, de súplica e essas coisas. Então, nós não somos meros espectadores. Não podemos ser meros espectadores. Os discípulos, eles viram toda aquela glória, né? Jesus transfigurando, Elias, Moisés, a voz, a nuvem. Mas o que isso mudou neles? Continuaram a mesma coisa. Tanto que eles queriam armar uma tenda para Moisés, outra para Elias, para Jesus. Eles nem perceberam que a glória, o centro ali era Jesus. O segundo modelo de espiritualidade que a gente viu, foi quarta-feira passada, foi uma espiritualidade sem fruto. Uma espiritualidade verborrágica. Sabe? Espiritualidade de palavra. É fácil a gente falar coisa bonita, né? Coisa bacana sobre Deus, eu creio, eu te louvo, Senhor, etc. Mas uma espiritualidade que não apresenta soluções. É isso que é a questão. Uma espiritualidade que não dá fruto. Não adianta dizer, eu vou orar por você. O Tiago fala assim, olha, você vê uma pessoa com necessidade, etc., e diz para ela, olha, Deus te abençoe e vai em paz. Ué, que tipo de espiritualidade é essa? Eu vejo uma necessidade e não supro. Lembra uma vez alguém falou para mim assim, essa igreja não tem amor. Aí eu falei, escuta, minha amada irmã, como é que a irmã demonstra amor pelas pessoas? A irmã ligou para alguém essa semana? A irmã visitou alguém essa semana? A irmã evangelizou alguém essa semana? A irmã visitou algum doente? Não. Que negócio é esse?
Sabe, isso é espiritualidade verborrágica. Uma espiritualidade que não confronta o mal. Que adianta eu ficar apontando os males deste mundo e etc. e não estou fazendo nada para este mundo melhorar. O texto que nós lemos, e eu já citei lá, Lucas 19 a 36, e agora a gente vai falar sobre a espiritualidade de Jesus, é o terceiro tipo de espiritualidade. Você se lembra que Jesus transfigurou. A palavra aí é metamorfete, que vem da palavra metamorfose, né? E uma mudança que não é meramente externa, é uma mudança que vem de dentro para fora. Jesus teve uma transfiguração total, né? A ideia básica da transfiguração de Jesus é que ele mudou de figura. Eu fico imaginando, né, naquele contexto, sem os efeitos especiais. Talvez fosse hoje, alguém falou, onde é que fica essa câmera aí, né? Às vezes eu vou em alguma igreja que é assim, né? Aparecem umas coisas assim, umas luzinhas, um negócio subindo, parece, né? Mas a gente sabe que é tecnologia. Mas no tempo de Jesus não tinha nada disso. Imagine o pessoal ali orando à noite, aquela coisa toda, né? Muitas vezes os discípulos tinham visto Jesus empoeirado, cansado, mas agora eles estavam vendo Jesus glorificado. Uma cena assim fantástica. Eu estava lendo hoje 2 Pedro, e Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 2, 2 Pedro 1, 16 a 18, ele diz assim: nós não estávamos contando com coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Ele ouviu a voz da suprema glória, que é de Deus, dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Aquela cena impressionou Pedro. Muito tempo depois, ele escreveu sobre isso, né? Então, Jesus, por algum tempo, ficou permeado de luz. Bom, e aí, vamos falar um pouquinho sobre essa espiritualidade de Jesus, que não era uma espiritualidade como as que nós, uma espiritualidade que não dava fruto, né? Não era uma espiritualidade do espetáculo. Então, vamos lá. Algumas marcas aqui da espiritualidade de Jesus. Jesus era uma pessoa de oração. Você poderia me explicar por que Jesus orava? Se ele era Deus, ele era homem 100%, mas também era 100% Deus. Por que Jesus orava? Deixa me falar uma coisa. Jesus orava porque ele era homem também. Ele tinha um corpo. Ele era tentado. A Bíblia fala que ele foi tentado como nós. E Jesus é o nosso supremo exemplo. Então, por ter um corpo, ele estava sujeito a tentações. Eu já falei aqui, né? Antes dele nascer, quer dizer, quando ele nasceu, já queriam matar todas as crianças. O diabo que estava atentando. Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi levado ao deserto para ser tentado, que o diabo ofereceu de tudo para ele. Até lá na cruz, Jesus foi tentado a descer da cruz e mandar os anjos acabarem com tudo. Ele foi tentado o tempo todo. Ele tinha corpo. Lembre-se, ele era Deus, mas também era homem, era ser humano. E lá em Filipenses nós lemos que ele se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, Jesus não falou assim, tá, eu vou lá para a terra, tudo bem. Só que eu quero uma mansão, quero um exército, quero todo mundo me servindo, eu quero ser o rei da religião lá. Nada disso. Ele se esvaziou. Então Jesus, se não tivesse essa comunhão com o Pai, ele seria tentado a pecar.
E é por isso que ele serve de exemplo para nós. Porque, tudo bem, né? Como é que eu vou ser igual a Jesus se ele era Deus? Não, eu posso ser igual a ele porque ele era homem. E teve muitas vezes que ele não revidou, porque ele era 100% homem. Ele era um homem como todos. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Jesus teve tentação de todo tipo. Tentação sexual, ele foi tentado a revidar, a deixar de amar. Lembra que uma vez os discípulos queriam que Jesus colocasse fogo, mandasse fogo lá numa aldeia samaritana? Os discípulos falaram isso, Senhor, manda cair fogo, que não quiseram receber Jesus. Jesus foi tentado a fazer isso. Quando Jesus falou que ia morrer, falando da sua missão na terra, lembra que o Pedro falou, não, Senhor, que isso? O que foi que Jesus respondeu? Afasta, Satanás. Então, Jesus sempre foi tentado a se afastar da sua glória. Então, gente, a oração, o tempo fala que Jesus foi ali ao templo para orar. Ao templo não, aquele lugar para orar. E enquanto ele estava orando, o que aconteceu? Transfigurou. Né? As suas vestes resplandeceram, o seu rosto transfigurou de brancura. A oração é uma via de duas mãos, gente. Nós descansamos em Deus, nós temos prazer em Deus através da oração e Deus tem prazer em nós. Deus tem muito prazer em ter comunhão conosco. Deus não estabeleceu assim. Sabe que o judeu tinha seus horários de oração, né? Como os muçulmanos têm. Muçulmano, eu estava vendo alguns documentários aí, tem uns que tem. Eu vi no Afeganistão, o guia da pessoa lá que estava gravando estava com um manto na cabeça. E ele falou que aquilo também serve de tapete, porque deu a hora de orar, ele coloca aquilo no chão e ora. Tem hora para orar. E só que na Bíblia a gente aprende que a gente deve orar quando? Orar sem acabar. Então, orar sempre tempo de oração. Então, olha, é Deus falando isso para você e para mim. Olha, ore o tempo todo. Eu não me canso de ter você na minha presença. É isso, gente. É um negócio formidável. Então, Deus tem prazer em nós. Eu acho que Deus tem mais prazer em estar conosco do que nós estar com Ele. Porque para muita gente, oração é um sacrifício, né? Talvez até porque não saiba direito o que é oração. Oração é você estar ligado com Deus o tempo todo, é ter consciência da presença de Deus o tempo todo. A essência da oração é ter comunhão com Deus. A gente confunde oração com pedir. E para muitas pessoas a oração é um monólogo, só você fala. Oração é uma via de mão dupla em que nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então a oração deve ser alguma coisa assim, que você esteja na presença dEle, você se conscientize disso, em que você procura perceber a presença de Deus e aí você vai falando com Ele. Eu me lembro que há muito tempo atrás alguém disse assim, se a gente gravasse as nossas orações, a gente ia perceber que a gente não ora, a gente reza, que a gente fala sempre a mesma coisa. Lembra daquela história do rapaz que foi viajar, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, e deixou a noiva numa outra cidade. Aí ele escreveu uma carta para sua noiva, tirou xerox da carta e toda semana mandava uma xerox daquela carta para a noiva. Você ia gostar disso se fosse noiva? E Gabriel? É lógico que não. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente manda xerox da carta. Mas aquela coisa meio... É tipo uma reza. Você fala, e oração é conversa. E às vezes você precisa parar
e deixar Deus falar no seu pensamento. A gente não deve orar só buscando bênção, mas buscar o Deus da bênção. É ter aquela comunhão com Deus. Jesus, muitas vezes, saía para os lugares a fim de orar. Isso era muito comum no exemplo de Jesus, né? E é interessante que naquela hora, enquanto ele orava, apareceu Elias e Moisés, e Jesus era consolado. Às vezes pela oração, nosso coração está tão pesado, e aí, através da oração, Deus vai trazendo aquela paz para o nosso coração, aquela preocupação que a gente tem, aquela coisa que tira a nossa alegria, nosso sono. A gente vai falando com Deus, a gente vai sentindo a paz no nosso coração. Outra marca de oração de Jesus é que Jesus era marcada pela obediência. Jesus sabia que ele ia para Jerusalém. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi um mártir. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Jesus disse certa vez: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Tá? Isso aí, obediência. Então, Jesus, o Filho de Deus, se submeteu inteiramente ao Pai e à missão pela qual ele tinha vindo aqui. E, finalmente, a espiritualidade de Jesus, você vai perceber aí, é marcada pelo poder. Por quê? Porque quando eles desceram lá do monte, o que eles encontraram lá embaixo? A maior confusão. O que estava acontecendo? O pai pediu para os 9 que vocês são os discípulos de Jesus? Tá legal. Então, olha, meu filho, cura meu filho. Cura meu filho. Olha, ele cai no chão, ele se debate, é um transtorno na minha casa. E o que os discípulos fizeram? Não conseguiram curar. Né? Veja, uma espiritualidade sem poder. É isso que a gente vê aqui. Uma espiritualidade que não muda a realidade. Mas Jesus, que tinha uma vida de oração, uma vida de obediência a Deus, ele foi lá e curou aquele menino. Então, se a gente quiser... você é crente, ô Marco? Você... que igreja você vai? Eu vou na igreja batista. Batista não tem muito poder não, mas você podia orar, né? E o que a gente faz? Você já experimentou algum milagre na sua vida? Você, como crente, há 80 anos, já viu Deus agir poderosamente através da oração? Seja lá em questões financeiras, seja lá em questões morais, seja lá em enfermidade, sabe? Você crê que Deus pode agir, não dá falsas expectativas, não aquela palavra leviana, não é? A gente vê isso muito por aí, né? Eu estou vendo. Não, você vai conseguir esse emprego. Você vai. Isso é bravata, a não ser que isso venha do Espírito de Deus. A não ser que você tenha consciência daquilo venha do Espírito de Deus. Uma espiritualidade que mexe com a realidade das pessoas, sem poder. Espiritualidade igual dos 9 discípulos é essa? Nós queríamos, mas eles cantam tantas coisas bonitas, fazem tantas festas, e você vai na igreja, o pessoal chora, mas olha como está o nosso mundo.